Hoje a gente vai voltar no tempo, mas voltar muito lá para trás para desvendar as origens do trovadorismo. Sim, o primeiríssimo movimento literário da língua portuguesa. Vamos mergulhar nessa história para entender como a música e a poesia juntas deram o pontapé inicial para tudo. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas olha, ela é a chave para a gente entender o que vem por aí. Porque muito antes de existir streaming, paradas de sucesso ou grandes festivais, já existia sim uma cena musical super vibrante com suas próprias estrelas e seus próprios hits. E os artistas eram esses aí, ó, os trovadores. Eles eram as figuras centrais nas cortes medievais. E com seus instrumentos e suas palavras, eles basicamente criaram a trilha sonora de uma era inteira. Eram os compositores, os poetas, as verdadeiras estrelas pop do seu tempo. Então vamos começar entendendo direitinho como esse som nasceu, o que era afinal o trovadorismo e como ele deu esse start na literatura em língua portuguesa. Ok, o ponto principal é este. Esquece a ideia de um poema feito para ser lido em silêncio, num livro. O trovadorismo era uma arte performática. Poesia e música eram uma coisa só, inseparáveis. Tudo era criado para ser ouvido, cantado e sentido ali, ao vivo, nas cortes e nas praças. E olha, não foi uma modinha passageira não, viu? O movimento começou lá no finalzinho do século XII, teve seu auge, a Era de Ouro, no século XIII, e só foi perder força lá para o comecinho do século XV. Foi um período de produção cultural muito intensa que ajudou a moldar a língua que a gente fala hoje. Mas para a gente entender a arte, primeiro a gente precisa entender o mundo onde ela foi criada, certo? Então vamos mergulhar um pouco na mentalidade medieval para ver como ela deu forma para cada verso e cada melodia. A sociedade medieval basicamente se apoiava em alguns pilares. O teocentrismo, que colocava Deus no centro de tudo. O feudalismo, que organizava todo mundo em hierarquias bem rígidas de lealdade. E a arte. Bom, a arte não era só entretenimento. Ela tinha uma função moral, sabe? De ensinar o que era certo e o que era errado. E aqui, atenção, porque esse conceito é fundamental, a vassalagem. Era um pacto de lealdade, um juramento de serviço entre um vassalo e seu senhor. Isso era a base da sociedade. E o mais genial é que os trovadores pegaram essa ideia e transformaram ela na maior metáfora para um amor. Tá, mas quem é que fazia essas músicas? Não era uma pessoa só, não. Tinha uma divisão de trabalho bem clara que refletia a própria estrutura social da época. Era assim, de um lado, a gente tinha o trovador, geralmente um nobre, ele era o cérebro da operação, o compositor da letra e da melodia. Do outro lado, tinha o menestrel, ou jogral. De origem mais humilde, ele era o intérprete, a voz e o músico que levava aquela arte para o público. Bom, agora que a gente já entendeu o contexto e quem eram os artistas, vamos para o que interessa. A música. A produção dos trovadores pode ser dividida em 4 grandes gêneros. Pensa nisso como uma playlist medieval com estilos para todos os gostos. Basicamente, essa playlist tinha 2 grandes lados. O lado lírico, com as canções de amor, daquela sofrência, e o lado satírico, com as canções de crítica e de zoeira. Amor e treta, ali lado a lado. E no gênero lírico, a divisão é fascinante. De um lado, na cantiga de amor, a voz é masculina. É um homem sofrendo por uma mulher idealizada, quase divina, a quem ele jura vassalagem amorosa. Lembra do conceito? Pois é. Do outro, na cantiga de amigo, a voz é feminina. É uma mulher do povo que lamenta a ausência do seu amado, a quem ela chama carinhosamente de amigo. E esse trecho ilustra perfeitamente o tom da cantiga de amigo. A mulher está ali conversando com a natureza, com as ondas do mar, perguntando pelo seu amado. É uma expressão de saudade muito direta, que vem de uma tradição mais popular, mais oral. Agora, virando o disco da nossa playlist, a gente chega na sátira. E aqui também tinha a divisão. A cantiga de escárnio era a famosa indireta, cheia de ironia e duplo sentido para zombar de alguém sem dar nome aos bois. Já a cantiga de maldizer era o oposto. Era o ataque direto, explícito, citando nomes e sem filtro nenhum. Eram literalmente as diss tracks da Idade Média. Certo? Mas por que tudo isso importa hoje? Vamos ver como o legado dessas primeiras canções ainda ecoa quase um milênio depois. O ponto fundamental é este. O trovadorismo foi o primeiro. Foi a manifestação inaugural da literatura em língua portuguesa. Tudo, absolutamente tudo, que veio depois, de alguma forma, dialoga com esse ponto de partida. E os temas, parem para pensar. O amor platônico, a dor da ausência, a crítica aos costumes, a zombaria do poder, são os mesmos temas que a gente encontra na música popular até hoje.
A tecnologia mudou, os instrumentos mudaram, mas as preocupações do coração humano, essas continuam as mesmas. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Quando a gente ouve as canções de hoje, com suas letras sobre amor, saudade, tretas e críticas sociais, fica a pergunta: o quão distantes a gente está de verdade dos trovadores medievais? Talvez as playlists não tenham mudado tanto quanto a gente imagina.